Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja muito bem-vinda aí ao canal Mengão Pós-Jogo. Hoje vamos fazer aqui um vídeo diferente, onde vamos falar aqui sobre o desempenho do Flamengo nas últimas partidas, até porque não tive tempo hábil para fazer o pós-jogo ou a análise da partida do Flamengo na quarta-feira, devido a alguns percalços que eu tive. Então, hoje a gente vai fazer aqui, basicamente, a gente vai comentar um pouquinho sobre as últimas partidas do Flamengo, sobre o comando do Renato Gaúcho, principalmente nos jogos contra o Cuiabá e esse jogo de quarta-feira que passou. Mas tudo isso vamos falar após a vinheta que vai rodar aí agora. Então, roda essa vinheta aí, diretoria. Bom, vamos aí, vamos comentar sobre os dois últimos jogos do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil, jogos contra o Cuiabá e do Atlético do Paraná. Por que eu estou me prendendo a essas duas partidas apenas? Porque, na minha opinião, foram os dois jogos que o Flamengo apresentou um desempenho muito ruim. Tá? O Flamengo jogou bem contra o Juventude, naquele golaço de falta lá do Andrés. O Flamengo fez um bom jogo também contra o Atlético do Paraná aqui no Maracanã, onde decidiu a façanha já no primeiro tempo. Então, eu vou me prender mais a essas duas partidas, porque foram essas duas partidas que, vamos dizer até assim, acendeu o alerta lá no Flamengo e principalmente com a torcida. E aonde também a torcida do Flamengo gerou uma desconfiança, uma empatia muito grande com o técnico Renato Gaúcho. Tudo isso a gente vai falar aqui. Bom, no jogo contra o Cuiabá, por exemplo, foi um jogo em que o Flamengo não conseguiu furar aquela retranca do Cuiabá. Não vou ficar aqui entrando em méritos dos dois gols, ou melhor, do gol anulado, mal anulado, e do pênalti que não foi dado, porque eu já comentei isso aí no vídeo anterior. A gente vai falar em si do jogo. O Flamengo não conseguiu criar nada naquela partida. O Flamengo não conseguiu furar a retranca do Cuiabá. E de quebra, a gente começou a perceber que o nosso time anda muito dependente do Arrascaeta. Né? A gente não pode viver dependendo só do Arrascaeta. O Arrascaeta, ele é um jogador que ele faz falta para qualquer time. Até na seleção do Uruguai ele faz falta. E não ia ser diferente no Flamengo. Só que o elenco que o Flamengo tem, tá, recheado de bons jogadores, não pode ser dependente de um único jogador. O Flamengo é um time quando o Arrascaeta está em campo e é outro completamente diferente quando ele não está em campo. Né? E aí é que entra, muitas das vezes, a crítica do torcedor ao técnico Renato Gaúcho, porque ele não consegue, tá, arrumar alguém que possa, pelo menos, fazer aquela função do campo ali. E assim, a gente pode perceber que o Andreas Pereira e o Thiago Maia caíram muito de rendimento. Tá? Principalmente o Andreas Pereira, depois daquele jogo que ele fez aquele golaço de falta, ele caiu de rendimento. E por que isso acontece? Porque, na minha opinião, tanto ele quanto o Thiago Maia estão jogando mal posicionado. Tá? Eu sei que já teve um vídeo aqui que eu fiz, né, logo assim no início da caminhada aí do Andreas no Flamengo, que eu falava que ele deveria jogar ali na posição que é do Arrascaeta, seria um reserva imediato, vamos dizer assim. Mas aí, com o passar dos jogos dele no Flamengo, eu vi que eu estava enganado. O Andreas é para ele jogar na posição que é do Thiago Maia. Tá? E talvez o Thiago Maia, ele jogando um pouco mais à frente, na posição que é do Arrascaeta, poderia talvez render melhor. O fato é que nem Thiago Maia vem jogando bem e nem Andreas vem jogando bem. E isso está sobrecarregando quem? O Willian Arão.
o Ilharão a gente tem percebido que ele está sobrecarregado. No jogo contra o Cuiabá, por exemplo, no único chute que poderia ter ido no gol e de repente até sair um gol do Cuiabá, o Ilharão teve que se desdobrar para salvar aquele lance ali, que o cara chutou e bateu nas pernas do Ilharão e foi desviada para escanteio. E a gente percebe que isso daí é pelo fato de que ele está praticamente tendo que correr para 2, o que está errado. E aí vamos lembrar, né, que de uma das falas do Renato, quando ele chegou ao Flamengo, que ele disse que alguns jogadores que não vinham rendendo com o Rogério Ceni passaram a render melhor com ele, porque ele começou a colocar esses jogadores para jogarem nas posições que eles gostam de atuar. Até aí, tudo bem. Só que isso daí é tudo bem até o momento que isso também começa a prejudicar o Flamengo. E aí a gente vai dar aqui 2 exemplos disso aí. Primeiro, nesse jogo de quarta-feira agora, pela Copa do Brasil, eu acho que qualquer torcedor do Flamengo esperava que a zaga fosse formada por Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Até porque o Gustavo Henrique, ele vinha jogando melhor, tá? Ele vinha fazendo partidas muito boas. Aí teve o problema lá, acho que foi lesão que ele sofreu e tal, e quando ele voltou, recuperado, ele não voltou mais para o time. E quem tem entrado nas partidas é o Léo Pereira. E o Léo Pereira não dá, sério, está fazendo hora extra lá no Flamengo. Léo Pereira não dá. Entendeu? Só que, para nossa surpresa, o repórter da Rede Globo, Eric Faria, deu a notícia ao vivo que o Gustavo Henrique pediu para jogar na posição que hoje é ocupada pelo Rodrigo Caio. Ou seja, o Gustavo Henrique pediu para ser reserva do Rodrigo Caio. Olha, o Flamengo não pode ficar refém de vontade de jogador, me desculpa. Porque não dá para você ficar com um jogador dentro de campo que não está rendendo, que não vem fazendo boas partidas, apesar até de que, nesse jogo de quarta, eu até achei que no primeiro tempo o Léo Pereira fez um jogo bom. Aí veio o segundo tempo, ele falhou no gol de cabeça lá do escanteio, né? Do Atlético. Gol esse que deveria ter sido anulado, porque o outro cara lá fez falta no Rodrigo Caio. Esse gol era para ter sido anulado, porque está todo mundo falando aí do pênalti. Pênalti esse que aconteceu. Tá? Pênalti esse que aconteceu. Mas aí, só querem falar do pênalti, mas esquece que no gol de escanteio, o cara fez falta lá no Rodrigo Caio. Né? O outro jogador, não foi o que fez o gol, não. O outro jogador fez falta no Rodrigo Caio e o VAR não chamou o juiz para ver. Mas, enfim, deixa isso para lá. Então, o Léo Pereira não vem jogando bem. Então, se o Léo Pereira não vem jogando bem, dana-se a vontade do Gustavo Henrique. Quem tem que jogar é ele. Ou bota o Bruno Viana, sei lá, mas não dá para ser Léo Pereira. Tá? Não dá para ser Léo Pereira. E aí a gente vê também o quanto que esse Bruno Viana foi um desperdício ter ido buscar ele lá em Portugal. Tá? E como que o Flamengo falhou em ter se desfeito do Natan. Que se o Léo Pereira tá mal, o Natan poderia estar ali hoje ocupando aquela posição ali. Então, essa vontade do Gustavo Henrique, ela não pode ser acima do Flamengo, me desculpa. Quem tem que jogar é ele. Ele que tem que jogar ali. Não importa se ele não quer. Nesse momento, ele não tem que ter querer. Quem tem que querer é o Flamengo. E o treinador tem que ter pulso para dizer, não, mas você vai jogar porque, infelizmente, o outro não vem rendendo. Então, quem vai entrar é você. E aí chegamos na parte que, na minha opinião, é a mais grave de todas. É o caso do Gabigol. O Gabigol, ele é aquele centroavante. Todo mundo sabe que ele não é um cara que joga como joga o Pedro, por exemplo, que gosta de ficar ali brigando entre os dois zagueiros. Pedro gosta de fazer o pivô e tal.
Gabigol é aquele que sai mais, ele é um atacante que se movimenta mais, mas ele está bem, ele sempre jogou próximo da área. Não é à toa que ele faz gol pra caramba. Só que agora o Gabigol entrou numa de querer jogar quase que no meio campo. Por isso que no vídeo passado eu falei que quando joga o Gabigol, fica o Gabigol, o Everton Ribeiro, o Andreas Pereira, tudo batendo cabeça, porque os três ficam ocupando o mesmo espaço do campo. Aí por que o Gabigol não está mais jogando lá próximo da área? Porque ele quer se adaptar a uma nova posição para que ele tenha a chance de disputar uma Copa do Mundo. E ele sabe muito bem que se ele jogar uma Copa do Mundo e de repente ele for até bem nessa Copa do Mundo, né, ele pode de repente conseguir um time lá da Europa que vem aqui pagar uma grana para o Flamengo e levar ele embora para lá. E aí, o Renato Gaúcho, que é boleiro, ele quer ficar bem com todo mundo, da mesma forma que o Rogério Ceni, quando chegou, queria ficar bem com todo mundo, ele está escalando o Gabigol longe da área. E com isso, lá vamos para 8 jogos, se eu não me engano, que o Gabigol não balança a rede pelo Flamengo. Já temos vários jogos dele assim. E não rende. Amanhã, por sinal, ele está fora do jogo contra o Fluminense, que, na minha opinião, ele não vai fazer falta. Com a bola que ele vem jogando, não vai fazer falta. O Pedro hoje faz muito mais falta ao Flamengo do que o Gabigol. Aí eu fico assim, pô, o Gabigol quer jogar ali, tá? Qual que é a preferência? É a preferência do jogador ou é a preferência do clube? É o que tem que ser melhor para o jogador ou o que tem que ser melhor para o clube? Porque até para você fazer a vontade do jogador, tem que ser de tal maneira que essa vontade do jogador também seja a vontade do clube. Não pode ser só o jogador, porque o jogador é um mero funcionário do clube. O Gabigol é um mero funcionário do clube. O problema é que hoje o Gabigol tem essa marra toda lá no Flamengo, porque infelizmente ainda ficam aí uns idiotas dizendo que ele é príncipe. Eu já falei isso aqui e vou falar quantas vezes for necessário. No Flamengo só existe o Zico. Abaixo do Zico, todo mundo é subalterno. Não tem príncipe, não tem rainha, rei, tem porcaria nenhuma. No Flamengo tem o Zico. E acabou. Porque o Flamengo só é o que é por causa do Zico. Tá? Foi por causa do Zico que o Flamengo tem os milhões de torcedores que tem hoje. Então não me venha com esse papo de príncipe, porque o cara fez 2 gols numa final de Libertadores. Eu fico dizendo sempre isso aqui. Se ele é príncipe, porque ele fez 2 gols numa final de Libertadores, o Nunes seria o quê então hoje? O cara fez 2 gols numa final de Mundial de Clubes. O único título mundial que nós temos. O Nunes seria o quê então? Então não me vem com esse papo de príncipe. A gente vive hoje numa geração que fica tentando achar o seu ídolo predileto. Porque lá na geração 80, o ídolo de todo mundo era o Zico. E era inquestionável isso daí, cara. Pelo tudo que ele fazia dentro de campo e pelo clube. Porque o Zico jogava com a alma dentro de campo pelo Flamengo. Então a gente tem que ver hoje que o jogador está cheio de vontade no Flamengo. Tem um monte de jogador lá no Flamengo cheio de vontade. Aí faz falta um treinador como o Jorge Jesus, que ele escalava o time da maneira dele, da forma como ele achava que fosse o melhor. Se ia dar certo ou não, o problema seria todo dele. O Cuejá, quando veio lá da Copa América, quis botar banca. Jorge Jesus foi pro banco de reserva. Botava Vinição para jogar, mas não botou Cuejá para jogar. Banco de reserva. Porque lá fora, na Europa, não tem essa marra. O jogador não fica escolhendo posição para jogar.
Joga onde o técnico botar. Se botar de goleiro, joga. Então não mete essa. Ah, eu estou escalando um jogador na melhor posição dele, tá? Mas a gente precisa saber se essa melhor posição dele também é melhor para o time. E não está sendo. Gabigol já está com 8 jogos, se eu não estiver falando besteira aqui, sem fazer um gol, nem de pênalti. Nem de pênalti. Então, aonde que isso daí está sendo benefício para o Flamengo? Escalar Gabigol na posição que ele quer, porque ele quer fazer média com o Tite. Porque ele quer se adaptar a uma determinada posição para ele ser convocado para a Copa do Mundo do ano que vem. Então, nesse caso aí, dana-se o Flamengo. Dana-se o Flamengo. Aí o Gustavo Henrique, não, eu quero ser reserva do Rodrigo Caio. Pô, dá vontade de falar assim, pô, campeão, você recebe salário aqui. E em dia. A gente não atrasa teu pagamento. Você recebe em dia. Então você não tem que também escolher. Aí, eu vejo muito torcedor, né, que critica o Ilharão. Rogério Ceni colocou o Ilharão de zagueiro. Todo mundo sabia que o Ilharão não ia jogar de zagueiro nem aqui, nem em lugar nenhum. Nós vimos a pífia decisão que o Rogério Ceni fez em colocar o Ilharão de zagueiro. E mesmo o Ilharão dizendo, eu não sei jogar de zagueiro, ele disse, mas se é para colaborar com o time, eu vou. Aí hoje tem o Gustavo Henrique, que é zagueiro, o Renato quer colocar de zagueiro, mas ele diz, não, mas eu quero jogar do outro lado do campo, não quero jogar do lado esquerdo. Eu quero do outro lado. Pô, mas do outro lado tem Rodrigo Caio. Ah, então eu prefiro ser o reserva dele do que ficar aqui. Isso é inadmissível, gente. Sério. Isso é inadmissível. E precisa-se urgentemente que a diretoria do Flamengo tome uma posição sobre isso. Isso está errado. Isso daí está errado. Não dá para a gente aceitar isso. Não dá. Aí o que nós vimos no jogo de quarta-feira? Um time sem nenhuma criatividade. O Flamengo jogou, praticamente o Flamengo foi um bando dentro de campo. E nós achamos 2 gols. Nós achamos 2 gols. O primeiro gol foi por um acaso, porque aquela bola ali, se não desviasse no Ilharão, o chute do Gabigol ia lá para a linha de córner. Que bom que ela desviou no Ilharão. E o outro foi na base do Muvuca. Chuta lá na área e vê o que acontece. Aí bateu a falta. Falta foi lá na área. E o cara idiota fez aquele pênalti ao dar aquele soco praticamente na cara do Rodrigo Caio. Salvou a nossa quarta-feira ali. Porque se o Flamengo chegar aqui no Maracanã na próxima quarta, ganhar de 1-0, está classificado para a final contra o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro já está na final. Já está. Nem que o Atlético Mineiro tenha uma diarreia na próxima quarta-feira, o Curitiba vai conseguir fazer 5 gols naquele time ali do Atlético Mineiro. Esquece, né? Pô, o Atlético Mineiro já está na final da Copa do Brasil. Então, a gente fica assim, pô, fomos salvos por 2 gols que foi achado. Aí você vai para a coletiva do treinador e ele bota um monte de desculpa. Ah, o campo de grama sintética, e isso, e aquilo outro, e estamos jogando desfalcado. Pô, já está mais do que na hora que esse lance de que estamos jogando de desfalcado, isso não cola mais. Por quê? Porque a gente sabe que a gente já está mesmo desfalcado. A gente está com um monte de jogador aí no departamento médico. Então não dá mais para aceitar. Tem que pegar o que tem, e o Flamengo tem um bom elenco. Já falei aqui que o reserva do Flamengo ainda é melhor do que muito time por aí. Pega o que tem e bota para jogar e arruma um esquema tático para jogar. Aí eu quero falar sobre o técnico. Eu vi vários comentários na rede social, no Twitter,
Facebook, de gente já pedindo a cabeça do Renato Gaúcho. Eu acho que não é a hora. Acho que isso daí é você jogar contra o Flamengo. Você querer, demite o Renato Gaúcho. Isso daí é jogar contra o Flamengo. Primeiro que o Flamengo não pode nem demitir, porque o Flamengo já trocou de técnico nesse campeonato brasileiro, não pode mais demitir técnico. Para começar, é isso. Quando o Rogério Ceni foi demitido, eu falei aqui no canal que técnico para o Flamengo tinha que ser um técnico de fora, um técnico europeu. Tá? Ou poderia até ser um argentino, mas que tivesse feito bons trabalhos lá fora. Porque qualquer técnico brasileiro hoje, qualquer um, faz tudo a mesma coisa. Não, o Atlético Mineiro está jogando um futebol maravilhoso. Tá, coisa nenhuma. O time do Atlético Mineiro está um time encaixado. Tá jogando direito, sim, mas é um time encaixado. Não faz nada de diferente dos demais. Não. Tá? Não faz nada de diferente. Então, acho que tem que ser um treinador de fora. Um cara que tenha bagagem também, né? Um cara que tenha sido, de fato, campeão por onde passou e fez bons trabalhos. Aí eu li um comentário que dizia assim, não, o técnico europeu tem que chegar em janeiro para ele conhecer todo o elenco. Cara, para conhecer elenco, fica o que está lá já, que esse já conhece todo mundo. Eu não quero um treinador para conhecer o elenco. Porque hoje em dia esse papo também de conhecer o elenco, sei lá, eu acho que isso aí também não rola não, porque o mundo hoje já está globalizado. Todo mundo vê jogo de todo mundo. Tá? Eu lembro quando o Flamengo estava falando em contratar Rui Vitória, o cara já estava até seguindo o Flamengo nas redes sociais. Pô, você acha que esse cara ia chegar aqui no Flamengo não sabendo, não conhecendo ninguém? Isso daí só o Domenech mesmo. O Domenech foi o único que não sabia quem era ninguém. Tá? Aí não é culpa também do Domenech, não. Aí é culpa de quem foi lá contratar ele. Porque um cara que chegou aqui colocando o Rodrigo Caio de zagueiro não, de lateral, só faltou colocar o Gabigol de goleiro, esse realmente não conhecia ninguém. Mas eu não quero um técnico que chega aqui para conhecer os jogadores. Porque o Jorge Jesus fosse assim, o Jorge Jesus também não conhecia ninguém. Eu quero que um técnico chegue aqui para fazer diferente dos que temos aqui no Brasil. Jorge Jesus fazia diferente. Jorge Jesus ele revolucionou o futebol aqui no Brasil. Infelizmente, o técnico da seleção não procurou sequer tentar copiar alguma coisa feita pelo Jorge Jesus. Por isso que a seleção brasileira apresenta aquele futebol horroroso que ela apresenta lá. Aí tá todo mundo se enganando com aquele jogo de 4-1 em cima do Uruguai. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que aquela seleção velha do Uruguai ali, eu acho que, sei lá, mano, se tu fizer aqui um combinado aqui de Vasco, Fluminense e Botafogo, dá pra ganhar aquele time ali também de 4-1. Tá? Então não se engana com essa seleção do Tite. Então, assim, eu quero um treinador que chegue de fora para fazer diferente. Porque para fazer o que já a gente está cansado de ver aqui no futebol brasileiro, fica o Renato Gaúcho. Porque, vamos lá, o São Paulo estava lá com aquele cara lá, argentino. O que aquele cara ganhou lá no São Paulo? Ele ganhou um campeonato paulista. Tá? Um campeonato que só o São Paulo também queria se importar em ganhar. Porque Corinthians e Palmeiras e Santos, ó, para aquele campeonato. Aí o cara ganhou um campeonato que os outros grandes não estavam nem aí para o campeonato. Chegou no Campeonato Brasileiro, o São Paulo beirou lá a rabeira da segunda divisão. Fora que foi eliminado da Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fortaleza, que tomou essa saraivada aí do Atlético Mineiro. Então, eu posso dizer que esse Freire, eu até esqueci o nome dele, fez um bom trabalho lá no São Paulo? Não fez. Não fez. E ele era técnico do Brasil? Não. Não era. Agora, falta ao Renato Gaúcho muita coisa? Falta. Eu vi o Flamengo jogar nesses dois jogos com uma pobreza técnica muito grande para um time
com o elenco que o Flamengo tem. Não dá para o Flamengo tomar nó tático do Valentim, cara. Não dá para a gente tomar nó tático do técnico do Atlético do Paraná. Pô, esse cara é fraquíssimo, cara. Ele foi demitido do Botafogo. Nem no Botafogo os caras querem ele. Aí como que esse cara consegue nó tático no Renato Gaúcho, o Flamengo com o time que tem? Pô, não dá. Aí tá o dedo do técnico. Renato Gaúcho precisa começar a abrir os seus olhos e mudar isso aí. Porque não dá para repetir 2 jogos ruins. Porque nós estamos entrando na fase em que daqui a 1 mês e alguns dias a gente vai estar disputando a final da Libertadores. Esse, sim, o título mais importante do ano de 2021 para o Flamengo. E a gente tem que entender que é um jogo só, onde se você errar é fatal. E o Palmeiras começou a melhorar. Tá? O Palmeiras, que estava ruim das pernas, começou a melhorar. E o Flamengo, que até vinha bem, começou a piorar. Então, assim, acho bom, tá? O Flamengo abrir os olhos, porque com esse futebol que jogou contra o Cuiabá e contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, se esse futebol voltar a se repetir na final da Libertadores, a gente pode perder o título. Tá? E eu digo isso assim, com todo mundo dentro de campo, com o Davi Luiz, com o Arrascaeta, com o Bruno Henrique. Se a gente não melhorar esse negócio aí, a gente pode perder o título da Libertadores. Ok? Então é isso daí. Se inscreva no nosso canal, tem esse botão vermelho grandão aí embaixo, onde está escrito inscrever-se. Clica aí, inscreva-se no canal. Acione o sininho da notificação para receber os vídeos novos, beleza? Fica com Deus, um grande abraço, saudações rubro-negras e até a próxima. Fui!